Estou visitando agora o Museu Senzala Negro Liberto, aqui na cidade de Redenção, Ceará. Então, a gente vai estar com o guia. Como é seu nome? Railson. Railson, tá ok. E o Railson, seja agradecido a você. Aqui são as pedras que os escravos utilizavam para moer a cana. Elas eram montadas umas sobre as outras e ficavam da forma como mostra a imagem lá atrás. Ah, então ali, né? Eram utilizadas para moer a cana. Então todas essas pedras são originais daquela época? Sim. Com o fim da escravidão, elas pararam de funcionar e chegou a máquina. Foi a primeira máquina movida a vapor da fazenda. Ela veio de Liverpool, Inglaterra. Funcionou só durante 14 anos porque aconteciam acidentes nessa parte. Sim. Os trabalhadores, quando colocavam a cana para moer, se descuidavam, prendiam a mão junto com a cana. É mole. Para não ter o corpo todo puxado pela máquina, eles pegavam o facão e cortavam a própria mão. Credo. Aí por isso ela parou de funcionar e chegou a outra maior. Essa outra máquina ela veio da Escócia e chegou aqui no ano de 1927. Aí Sim. ela funciona desde essa época. Aí só ligam ela 6 meses do ano, que é de agosto a janeiro. E ainda é utilizada? É. Credo. Então aí que moe a cana hoje, para fazer aquele aguardente que a gente tem ali. Essa cabeça de boi é de verdade, só o que não é são os olhos dela. Sim. Ela foi empalhada e dentro dela foi colocada uma garrafa para colocar a cachaça. Colocava por aqui e tirava aqui por baixo. Ok. Aí aqui tem a casa grande onde morava o senhor Engenheiro. Então aqui a Casa Grande, eles moravam aqui. Isso. A primeira sala tem homenagem ao coronel Juvenal de Carvalho, que foi o segundo dono. Aqui no birô tem os documentos de compra e venda de terra, escritos todos com a pena de pavão. Então é o proprietário mesmo. Isso. Aqui ele é o coronel Juvenal, é este aqui? Isso. Sim. A reta da sala tem os documentos, que são diários comerciais, e dos caixas, controlavam a questão da contabilidade. Então tudo original deles, né? Isso. Aqui na outra sala tem a exposição dos instrumentos de tortura. Tem a algema que prendia o pulso ou tornozelo. A gargalheira prendia o pescoço e esse instrumento servia para arrancar o dente do escravo, a sangue frio. E esse outro instrumento lá é o viramundo, ele prendia pés e mãos ao mesmo tempo. Deixava o escravo mais ou menos assim. Só que era outra forma de castigo, pau de arara, era bem parecida com a outra. E aqui tem a exposição da cachaça, que é fabricada aqui. É a douradinha e a cearense. O senhor aí é o atual dono da fazenda. Ao atual, seu Hipólito Rodrigues de Paula Filho. É. Aí essa máquina aqui, pessoal, servia para fechar a garrafa de tampa cortiça, a rolha. Colocava a tampa aqui e fazia o processo manualmente. Fechava uma por uma. Por aqui, ó. Aí aqui é um mural com fotos dos familiares do atual dono. Todas essas fotos aí. Esse atual dono, ele sabe dizer com que idade ele está? 68. 60. E ele mora aqui? Mora em Redenção. Ah, mora em Redenção. É o dono, mas mora em Redenção. É. Aqui são fotos dos funcionários da fazenda mais antigos. A maior parte não trabalha mais aqui, só alguns. Ah, então ele fez essa homenagem, né? Não, ainda não. Ainda não, né? Então ele fez essa homenagem aos funcionários, né? Isso. Essa senhora aqui se chama Maria Estela Alves da Silva. Ela é tataraneta de escravos, ainda é viva, mora em Fortaleza e tem 94 anos de idade. Morou aqui por 50 anos e trabalhou como governante na Casa Grande. E esses móveis também são originais? 1930. Então são móveis de 1930, a gente está vendo pelo estilo ali, e a presença da palhinha. A máquina de costura e a máquina de moer. Pessoal, aqui na cozinha tem um pilão de pedra do século XIX. Ele servia para pilar o milho, o café e o arroz. Vocês podem observar que aqui na cozinha não tem nenhuma brecha no piso. Antigamente era de propósito, era para evitar que as escravas jogassem comida lá para baixo. E outros escravos não comeram. E aquela senhora lá da foto, a dona Maristela, ela nos contou uma história de uma escrava que era ama de leite. A ama de leite costumava levar o filho do coronel para a varanda para amamentar ele.
Uma vez ela se descuidou e deixou o bebê cair dos braços dela na varanda. Aí o bebê faleceu na hora e ela foi muito castigada. Chicotearam ela um tronco lá fora. Depois trouxeram ela aqui para a cozinha. Aqui queimaram partes do corpo dela no fogão a lenha. O castigo durou 1 semana. Após a semana de castigo, ela foi enterrada ainda viva lá embaixo na senzala. Lá embaixo eu mostro o túmulo dela a vocês. E aqui era para pesar? Era uma balança, só que não fazia parte da época. Ela só foi doada e foi colocada na exposição. No piso aqui do restante da casa tem algumas brechas. Essas brechas antigamente serviam para o senhor de engenho observar todo o movimento lá embaixo na senzala. Ah, agora que entendi. Aqui é a casa. Aí aqui tem as máquinas de datilografias, que são bem antigas. Elas pertenciam a uma fábrica de sabão que era do avô do atual dono, menos essa outra aqui. Essa máquina foi doada para o museu, é um Telex. Antigamente ele era considerado mais evoluído que as outras máquinas, porque ele escrevia e calculava ao mesmo tempo, coisa que as outras não faziam. E esse documento aqui, ele parabeniza o município de Redenção por ter sido a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. A libertação aqui foi no dia 1º de janeiro de 1883. Um ano antes da libertação no Ceará, foi no dia 25 de março de 1884. 5 anos antes da libertação geral no Brasil. Foi no dia 13 de maio de 1888. Então aqui foi o primeiro no Brasil. A primeira cidade do Brasil. Essa fazenda, né? Isso. Tinha escravos aqui. Aí esse aqui é o quarto principal da casa. Os móveis daqui são de 1950, menos o toca-disco, ele já é mais atual. O piso do quarto teve a necessidade maior de ser trocado, porque ele estava muito acabado. Permaneceu só essa brecha aí no chão, porque era da família do início da senzala. A gente vai já lá conhecer. Aí antigamente, quanto mais a casa grande tivesse portas e janelas, mostrava como o senhor de engenho era rico. E tanto as portas como as janelas, vocês podem observar que elas são bem grandes e bem largas. Isso tudo na época era sinal de riqueza. Vamos conhecer a senzala agora. Agora estamos seguindo para a senzala. Pela varanda. Esse aqui é o sino que servia para anunciar o trabalho. Ele era tocado às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite, sem intervalo para almoço. Eram 13 horas de trabalho direto sem parar. O café da manhã deles era apenas uma dose de cachaça. E eles saíam comer às 6 horas da noite, quando terminava todo o trabalho. E eles comiam apenas o que sobrava da casa. Aqui a gente acompanha um pouco das atrocidades daquela época. E no momento que a gente visita o Museu Senzala, espero que para as pessoas que vão assistir reflitam um pouco como isso não pode voltar. Não podemos permitir isso. Então estamos indo agora para a senzala. Vamos. Credo. Quando eles foram libertos, eles continuaram morando aqui na cidade, na fazenda. Só que daí eles começaram a fazer as famosas casas de taipa. Aí eles continuaram morando aqui. Já trabalhando, mas sem o trabalho escravo. Aí eles ganhavam. Sim, ganhavam, tinham almoço, janta, essas coisas. Já tá diferente. Aí aqui é um local de castigo onde os escravos ficavam presos com aquele instrumento chamado viramundo, que prende os pés e as mãos. Aqui tinha grades para dividir os espaços e dependia do que eles faziam. Quanto mais grave que ele tivesse feito, mais pro final ele era jogado. Como vocês podem ver, o espaço diminui cada vez mais que vai entrando. Para eles que mediam 1,90 m, dificultava bastante ficar aí dentro. Ficava só abaixado, né? Seguindo mais para cá. Ele não gosta de
Aqui a gente já percebe que o lugar pela escuridão já começam a aparecer os morcegos. Eu vou deixar a luz natural para que vocês percebam como realmente era difícil entender que um ser humano podia fazer isso com outro ser humano. Aqui tem algumas... Aqui onde eles ficavam presos. E a presença dos morcegos, devido à escuridão. Gente, eu não gosto nem de acreditar. Aí aqui é a sala dos troncos. Os troncos não são originais, eles foram trocados em 2010. Antigamente havia um tronco lá fora, mas o que tinha aqui era para os escravos mais rebeldes. E aqui na época tinha uma novena. A novena era um castigo, eram 9 noites de chicotadas. E após cada noite eles eram lavados com água, sal e vinagre. Nossa. Era para cicatrizar os ferimentos. Ficar bom, porque no outro dia trabalhar. Eles tinham que voltar a trabalhar no canavial. As correntes são originais? Não, são réplicas também. Aquele também? Também. Aqui nós vemos as flechas. Passamos por cima, estamos na parte de baixo que é a senzala. Aí o piso, ó, essa parte é diferente que não tem tijolos. Aqui, ó, é o suposto túmulo da escrava que derrubou o filho do coronel. Aquela história que eu contei a vocês lá em cima. Vocês vão ver a diferença do piso. Então, o túmulo provável é essa parte aqui. Aqui é a solitária, onde o escravo ficava preso de 2 a 3 noites, sem comer e sem beber. Era em pé com as mãos amarradas para trás. O espaço no fundo eles cavaram com as próprias mãos para ganhar mais espaço. E a porta não era essa. A porta era de madeira e tinha pregos nela. Os pregos ficavam com as pontas para dentro, para que eles não empurrassem para não tentarem fugir. Aí se feria, né? Isso. Não, aqui é baixinho, você consegue passar. Aí são algemas onde eles ficavam presos pelo tornozelo, sempre com a perna pendurada. Esses quando era prisioneiro, né? Quando fazia alguma coisa. Isso, era quando faziam alguma coisa de errado. De errado pra eles. Sempre castigo, sempre sofrimento. Esses são originais também? Não, são gargalos, são réplicas. Réplicas, né? É. Se perdeu, né, as coisas. É porque com o tempo não. Vai se deteriorando. Aqui são gargalheiras onde prende o pescoço. Na menor ficavam presas crianças de 10 a 11 anos. É isso, né? Elas não faziam nada de errado. Era uma forma de mostrá-las que se fizessem algo de errado eu sofresse castigo. Aqui elas passavam de 10 a 20 minutos. Conforme elas cresciam, aumentava o tamanho e o tempo que elas iriam passar aí. Aí esse portão dá acesso à casa grande, é por onde os escravos recebiam a comida. A comida deles era o resto do feijão e do porco, que hoje em dia é conhecido como a feijoada. Era tudo colocado aí no chão dentro de um recipiente, mas nem todos comiam devido à comida ser apenas o que sobrava da casa. Aí nunca dava para todos comer. Essa imagem aí mostra como eles ficavam aqui dentro da senzala, totalmente nus. Só quando eles iam trabalhar no canavial que eles tinham uma roupa para vestir. Aí são algemas onde eles ficavam presos pelo pulso. No caso, eram os escravos mais baixos, eles ficavam pendurados. Feria bastante o pulso e dificultava na respiração. Aí eles passavam apenas algumas horas, porque se passassem mais de um dia, corria o risco dele falecer.
Aí se isso acontecesse, seria um prejuízo muito grande para o senhor de engenho. É por isso que eles passavam apenas algumas horas. Ai, credo, como é quente. Aqui, ele veio? Serra das Licanas. Aqui não vi você. Que era onde ficavam as licanas, as mulheres que trabalhavam na casa grande. Aqui elas tinham um pouco mais de conforto antes da casa da senzala. Pela janela, elas recebiam as ordens para ir trabalhar na casa grande. Aí quando elas recebiam essas ordens, elas abriam a porta e iam para a casa grande, na casa deles. As imagens que tem ao redor da sala são os orixás, mostrando um pouco da religião deles, do candomblé. Eles não podiam cultuar a religião deles. O que foi que eles fizeram? Eles passaram a fazer associações. Eles associavam cada orixá deles ao santo da Igreja Católica. Daí surgiu o sincretismo religioso. Oxalá eles associavam a Jesus Cristo. Xangô a São João Batista e a Santa Bárbara. Exu, o próprio demônio, até mesmo o mensageiro. Oxum, Nossa Senhora das Graças. Oxumaré, São Bartolomeu. Oxóssi, São Sebastião, Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, Ogum, São Jorge e Omogu, São Lázaro. E aqui é também onde eles praticavam a dança, que só podia ser praticada no final da colheita. Se eles praticassem fora dessa época, eles eram castigados pelos senhores de engenho. Aí era criança. Isso. Era. Estamos retornando. Aqui já é o retorno? Agora a gente voltar para aquela lojinha no começo. Tá ok. Então, voltando aqui. Quero terminar essa filmagem falando da atrocidade da humanidade. Precisamos vir em lugares assim e ter vergonha do nosso passado. Rita Pinheiro, direto do Museu da Senzala, Redenção, Ceará, Brasil.